Eu sabia que você era um liberalzinho safado, bolsomínio sem vergonha. Partie de chasse, ou partida de caça, sem tradução oficial para o Brasil, estou eu aqui especulando uma possibilidade de tradução, é um dos trabalhos mais interessantes da dupla Pierre Christine, que é conhecida aqui no Brasil como roteirista de Valerian, e Anke Bilal. Sim, famoso Anke Bilal, que se você nunca conheceu vai rir por causa do sobrenome, né, quinta série e tal, mas que é um importantíssimo quadrinista de origem iugoslava, mas que se mudou para a França aos 10 anos de idade e fez carreira por lá. Partida de Caça consegue ser um gibi bastante singular, porque é uma crítica muito forte, muito contundente aos autoritarismos de esquerda. Ele vai fazer um panorama sobre a história da União Soviética, mas ao mesmo tempo ele não cai para um olhar fascistoide, ele não tenta doutrinar você para um olhar tacanho, destro, e também não cai num olhar liberal, não tenta te vender assim, olha, a União Soviética é monstruosa porque o capitalismo é tudo de bom, uhul! Ou seja, o que está em jogo aqui é sobretudo uma perspectiva de que a humanidade é trágica e todos os nossos esforços, inclusive para fazer coisas boas, terminam em tragédia. Mas deixa eu contar melhor para vocês essa história. Esse álbum aqui que eu tenho, que está em inglês, ele é precedido pela Brigada da Ordem Negra, que é uma aventura anterior, feita pela mesma dupla, que basicamente eles ainda estavam afinando os ponteiros entre eles, e se trata de veteranos da Guerra Civil, já todos velhos, nos anos 70, e eles ficam sabendo o seguinte: aqueles fascistões que a gente enfrentou estão todos de volta. Aquela velharada fascista se reuniu numa milícia, está invadindo cidades ali do interior da Espanha, estão matando homens, mulheres, crianças, estão fazendo horrores e estão se organizando para fazer atentados terroristas por toda a Europa. Então essa velharada de esquerda, essa velharada que se organizava ali, que eram também de toda a parte da Europa, que se organizava para resistir ao fascismo, que eram guerrilheiros, eles se reúnem novamente e aí você tem um thriller que se arrasta ao longo de um ano, deles tentando correr atrás e ir perseguindo e matando um por um dos fascistas. O que poderia cair numa história de bem contra o mal, o que a gente vai vendo aqui, na verdade, é uma história sobre como que a guerra corrompe a todos. Inclusive, os antifascistas vão cometendo alguns crimes ao longo da história, vão tendo que matar, inclusive, inocentes que estão próximos ou que estão, de alguma maneira, relacionados, às vezes até sem saber, com os fascistas, porque eles precisam matar os fascistas. Isso é interessante que, por um lado, a gente vê uma radicalização da terceira idade ao longo da história, sobre como os idosos são intransigentes. Isso lembra um país aqui da América Latina, onde a gente está vendo uma velharada indo para a rua pedindo coisas extremamente malucas, mas também mostra como que há um conflito de geração, porque esses veteranos da guerra pedem ajuda para os grupos mais jovens, o grupo mais jovem fala assim, cara, eu acho que esse banho de sangue não é a melhor saída, eu sei, então os fascistas voltaram, mas a gente vai começar agora a botar bomba onde eles também se reúnem, será que esse é o melhor jeito? É um quadrinho muito bom, mas ele tem a narrativa um tanto socada, muito personagem, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, parece que o Pierre Christine e o Anke Bilal ainda estavam se encontrando, por isso que Partida de Caça, aí sim é a obra-prima deles. Aqui a gente vê os dois sabendo muito bem o que eles estão fazendo. Partida de Caça saiu originalmente em 81 de forma seriada e em 83 ele ganhou um álbum. E como é que é a história? Cara, só a premissa já te dá um frio na barriga. Eu não vou dar o final porque ele tem um final surpresa. O final dele é do cacete. A história se passa na Polônia, nessa mansão aqui de um burguesão, uma mansão que foi expropriada, e lá os grandes figurões da União Soviética se encontram para ficar 3 dias fazendo o que aparentemente, inocentemente, é simplesmente um encontro para caçar. Eles vão por 3 dias ficar caçando. Eles começam caçando animais menores e a grande meta é no último dia caçar um urso. A história gira muito em torno do Vassily Alexandrovich Shevchenko, que é este líder aqui. Ele já está bastante velho, ele perdeu os movimentos do rosto, mas é um veterano da Revolução de Outubro de 1917, portanto ele conheceu Lenin, ele trabalhou muito para Stalin e, portanto,
ele participou dos grandes episódios, inclusive dos mais sujos, dos mais desleais episódios da União Soviética. É a partir dele que a gente vê as invasões soviéticas na Hungria de 56, na Tchecoslováquia de 68, que a gente vê a condenação dos judeus também de 68 na Polônia, e o Grande Expurgo, que foi quando o Stalin matou geral entre 36 e 38. O Grande Expurgo, cabe dizer aqui, não se tem números exatos, mas provavelmente matou mais de 1 milhão de pessoas. Foi no Grande Expurgo também que o Alexandrovitch acabou entregando o seu grande amor a mando do partido. Ele tinha uma mulher que ele amava bastante, mas ela foi considerada uma traidora da causa, provavelmente ela era trotskista ou sei lá o quê, e ele acabou a mando do Stalin, levando ela para a morte. E olha que esses são só alguns episódios, né? Por exemplo, não aparece aqui o Holodomor, que aconteceu na Ucrânia, a Grande Fome, em 32 e 33, entre outros tantos crimes cometidos, principalmente durante o período stalinista. Porém, eles estão aqui para cumprir uma função narrativa muito específica. A ideia não é mostrar o quanto a União Soviética é horrível, sim, há o compromisso histórico ao longo do gibi, mas de mostrar que as pessoas que estavam envolvidas nesses crimes, elas tinham ainda assim uma boa intenção, ou melhor dizendo, para não ficar tão romântico, né? Eles estavam acreditando em alguma coisa, eles estavam lutando por alguma coisa, mas conforme eles estavam sujando as suas mãos de sangue, alguma coisa estava se perdendo. E toda essa memória trágica do sonho comunista que se converteu à União Soviética é mostrada através desses homens, desses senhores ilustres, figuras de alto poder, cada um de um lugar. A gente tem aqui um romeno, um húngaro, um georgiano, um búlgaro, um tchecoslovaco, um alemão da Alemanha Oriental, um ucraniano, um polonês e o sucessor do Alexandrovitch, que obviamente tem para ele reverência, mas também rivalidade. É um quadrinho que se saísse no Brasil merecia demais para textos, para a gente se localizar. Eu confesso que eu me perdi muitas vezes aqui nos cargos e funções, porque eles dão nomes muito precisos para o papel que esses figurões de cada país ou dentro dos partidos eles ocupam. Então é muito interessante, tu acaba aprendendo muito sobre o que foi o século XX, simplesmente indo pesquisar sobre o cargo desses caras. E a história é belíssimamente ilustrada, além de ter uma condução que vai te deixando cada vez mais tenso, porque tu sabe que vai rolar alguma grande bosta ali, sacou? Tá em jogo algo muito, muito terrível, porque esses caras barra pesada não estão reunidos por nada, por 3 dias simplesmente para brincar de caçar. Tem alguma coisa pegando. O que eu posso dizer, tentando não estragar o gibi, não dando spoiler, mas ainda assim dando um tiquinho, é que no final eles ainda tentam lutar pelo ideal da revolução. E lutar por esse ideal significa se livrar do que o stalinismo se tornou. Só que, como é um quadrinho sobre tragédia, para eles fazerem isso, eles precisam reforçar, precisam fazer mais um gesto, que foi aquele gesto que o stalinismo se tornou, ou seja, um gesto de assassinato dos oponentes, um gesto de você precisar manchar as mãos de sangue, precisar fazer um jogo sujo para conseguir atingir os objetivos. Então acaba sendo um gibi sobre quanto mais você tenta chegar na utopia, quanto mais você tenta chegar nesse mundo perfeito, nesse mundo de justiça, porque as pessoas que estão aqui não são caras corruptos, apesar de um ou outro, você vê aqui que eles se beneficiam, acabam se aproveitando dos seus cargos, mas no geral são caras que realmente acreditam no que fazem. Por mais que eles continuem lutando por isso, você vê que o que acontece ao longo do quadrinho é que quanto mais eles vão em direção da utopia, quanto mais eles lutam e sujam as mãos em direção da utopia, mais distante eles estão. Olha, foi tenso falar e não entregar muita coisa, hein? Eu queria tanto ter falado o final para vocês, porque o final é do caramba, tá, gente? Bom, era isso, fica a sugestão demais que isso saia no Brasil. Olha, é um álbum só, é tranquilinho de sair, editoras me assistem, vocês estão me assistindo, compartilhem, vale muito a pena, tá bom? É isso, se inscreva, curta, compartilhe, que sempre ajuda muito, e segue lá no Instagram também, @KennethSarjeta. Valeu!